Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda conversa afinada. Hoje com a... Nós estamos hoje com a Lília Valente. Semana passada foi com a doutora Maria José Chevtarese e a gente está chamando de conversa afinada com o Curumins e um convidado especial. Famoso ou ele responde os seus E comentários? hoje é a nossa segunda conversa Famoso. afinada e eu queria me apresentar João, para seu microfone acho que vocês. está aberto. Vou pedir agora, a partir de agora, para vocês fecharem o microfone de vocês, por favor. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou o professor Paulo Paraguaçu, sou professor da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, sou professor do Seminário Teológico Batista do Estado do Espírito Santo também, onde existe o curso de Música Sacra, e sou ministro de música de uma igreja batista, que por ser membro de uma igreja batista. E na Faculdade de Música do Estado trabalho com o coro infanto juvenil, com a licenciatura e com bacharelado. Trabalho também com a musicalização infantil da faculdade, porque na Faculdade de Música nós temos desde o curso da musicalização infantil até o curso superior em música. Então, sou formado em canto lírico, fiz licenciatura em artes, fiz também a licenciatura em música com habilitação em educação musical e sou mestre em educação. E o Curumins é um coro formado por meninos e meninas de 10 a 15 anos de idade, que são alunos do curso de musicalização e da comunidade em geral. Para se ingressar no coro Curumins, é feito um teste muito simples com o candidato, que não seja aluno da faculdade regular, do curso de musicalização, e ele faz esse teste bem simples para o ingresso no coro infanto-juvenil chamado Curumins. Esse coro já existe há bastante tempo, e eu estou trabalhando com esse coro desde 2002. Não são as mesmas pessoas, certo? Só um minutinho. Não são as mesmas pessoas, porque há uma mudança quando completa os 15 anos, eles mudam, né? Vão para outro coro, quando completa 15 anos. Então, esse coro é formado por esses meninos de 10 a 15 anos. E a nossa conversa afinada, ela começa da seguinte forma. Eu apresento para vocês a nossa convidada, certo? E só um minutinho que eu estou tentando ver aqui como que... Eu não estou vendo vocês. Adriana Dutra compartilhou tela, né? Ela tem que. Não pode compartilhar a tela, gente, que senão eu perco aqui, por favor. Tá bom? Aí eu descontrolo aqui. Se puder não compartilhar a tela, deixa eu ver aqui, porque semana passada aconteceu isso. Pronto. Então, a nossa conversa começa apresentando o nosso convidado e o tema de hoje, que vocês já viram no Zoom, certo? E logo após, eu vou fazer algumas perguntas à Lília. E nas perguntas também nós temos 4 curumins que participam, que eu seleciono alguns para fazer algumas perguntas a ela. E logo no final nós fazemos as considerações finais e passamos também para alguns de vocês que desejam fazer alguma pergunta. Tá certo? Então, gostaria de agradecer a Lília por aceitar o convite e
Agradecer a vocês também que estão aí, de grande parte do Brasil. A Heloísa está lá em Lisboa, em Portugal, e estará Oi, participando Elô! com a gente. Então, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, e eu vou agora passar para a Lília, e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês, certo? Não quis apresentar porque eu posso esquecer algo, e aí ela faz essa parte dela por mim. Lília, é com você. Ok. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Paulo, pelo convite. Estou muito honrada pelo convite e muito feliz de estar aqui. Contar um pouco do festival para vocês, né? Eu sou regente de coral infantil e jovem, estou na área há muitos anos já, né? E diretora à frente do festival foram 13 edições, tá bom? Bom, antes de começar a falar aqui do festival, eu queria contar para vocês, aliás, convidar vocês para participar de um abaixo-assinado que eu criei, está lá na minha página no Facebook, Lília Valente. Quem ainda não assinou, por favor, assine. É um abaixo-assinado pedindo para que instituições privadas e públicas criem editais e remunerem profissionais da área de canto coral, porque a gente vê muito de música, e o canto coral sempre está lá no meio, misturado, né? Então, a gente precisa de uma atenção maior para a nossa área, ainda mais nessa fase. A nossa atividade é essencialmente em grupo, né? A gente não pode exercer a nossa atividade, muita gente sem receber. Então, se vocês ainda não assinaram, por favor, assinem lá, tá bom? A gente vai encaminhar isso para todos os estados, entidades públicas e privadas. Depois vocês leem lá melhor, tá bom? Outra coisa também é que lá no meu Facebook você também encontra a minha oficina online, chama-se Coral Infantil Primeiros Passos, para quem quer começar na área, e quem já está na área também, porque a gente pode trocar experiências, rever conteúdos de coisas que vocês já aplicam, enfim, né, trocar ideias. Então, está aberto também inscrições lá. E nesses tempos tão Oi? Nesses tempos tão difíceis que a gente está, vocês que estão aqui nessa live vão receber em primeira mão uma informação muito bacana, uma coisa muito legal, tem tudo a ver com o Gran Finale, com a história do Gran Finale, e acho que vai ser muito bacana para todos os agentes do Brasil, mas eu só vou contar no final, então vocês fiquem aí, tá bom? Ok? Sigamos, então. Lília, Sim. fala pra gente como que tudo começou sobre o Gran Finale. Então, vou só falar um pouquinho, não sei se todo mundo aqui já participou, enfim, ouviu falar, né? Vou contar um pouquinho o que é e como começou, tá bom? Certo. Ó, o Gran Finale, ele é um festival diferente dos encontros e festivais que geralmente acontecem aí pelo Brasil todo. Por quê? Porque os corais não se apresentam individualmente. Eles se inscrevem, passam por uma seleção prévia e se integram para formar dois grandes coros, um coro infantil e um coro jovem, com um repertório único para um concerto final, o Gran Finale. Por isso, Festival Gran Finale, né? E regido sempre por um maestro de renome, especialmente convidado para reger esse concerto. Então, o coro infantil é de 8 a 15 anos e o coro jovem, que foi criado na 9ª edição, é de 16 a 21 anos, justamente porque as crianças cantavam no festival e queriam continuar participando, ficando mais jovens depois, né? Aí o que acontece? O maestro seleciona um repertório, normalmente são 13 músicas, a gente grava um CD de ensaio, 13 músicas porque são 7 para o coro infantil, 6 para o coro jovem. Aí a gente grava um CD de ensaio com as vozes gravadas em separado, né? E o que acontece para todos esses que se envolvem nesse festival, né? É um grande desafio para todo mundo, porque o repertório é sempre um repertório muito mais diferenciado, 2, 3 vozes, para 4 vozes, 6 vozes, enfim, para o coro jovem. Então, as crianças, os coralistas são expostos a esses grandes desafios, os regentes também, né? E toda essa experiência do contato, né? Do contato das crianças com as outras crianças de outros corais. Então, eu gosto de dizer que os participantes do Gran Finale saem, as crianças, os coralistas saem com a autoestima alta e os regentes com uma injeção de ânimo para o dia a dia de trabalho, com as novidades que eles têm em contato durante o festival, né?
Um diferencial do festival é que, além do workshop que esse maestro sempre faz para regentes, mesmo para aqueles que não estão inscritos com crianças, né? Ele é aberto a quem quiser participar. Eles também observam os ensaios, que eu acho que é muito rico você ver como a pessoa trabalha, né? Como ela faz o aquecimento, como ela cuida da questão do estilo de cada música, como ela conta com a disciplina, porque são coros enormes, né, de 300, 400 crianças juntas, o coro jovem com mais de 100 coralistas, né? E agora, então, vou contar um pouquinho de como tudo começou, pode ser? Isso. Vou tentar dar uma resumida, que a história é longa, mas vou fazer um apanhado bem rápido. Certo. Na década de 90 e 96, eu conheci o maestro Leck, ele veio para o Brasil para uma oficina para regentes que o Eduardo Lakshevitz organizou no Rio de Janeiro. Bom, foi amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista musical. Me apaixonei pelas ideias e pela toda a experiência que ele veio trazendo. E em 98 ganhei uma bolsa de estudos, fui lá estudar com ele, acompanhei as atividades do ICC, que é o Indianapolis Children's Choir, o coral que ele fundou, né? E depois, em 99, ele veio para o Brasil com o coro dele de crianças, com 80 crianças, e também o coro jovem, lá do ICC. Nessa época eu era presidente da ARCE, né, Associação de Regentes de Corais Infantis, e voltei em 98 com milhões de ideias e a cabeça borbulhando de tanta coisa interessante, novidades que eu vi lá, assisti convenções, participei de tudo quanto era atividade referente ao coral, desde reunião de pais, reunião de diretores, reunião de regentes, assisti aos ensaios o dia inteiro, foi assim uma avalanche de novidades, né? E então, à frente da ARCE, eu criei um coro chamado Voz da ARCE, que era um coro representativo da associação, formado por crianças e coralistas dos regentes que eram associados na época, né? Cantamos junto com o Coral do Leque em 99, essa atividade aconteceu com o apoio do Mackenzie, né? O Parcival Módulo foi muito bacana de nos apoiar nessa iniciativa. E no ano seguinte, 2001, esse coral Voz da ARCE, né? Que eu coordenava, com a regência do maestro Elias Moreira da Silva, né? Daqui do Brasil, um regente incrível, maravilhoso, né? Conheço. Muito ligado à Igreja Batista, né, Paulo? Sim, então, ele é batista. Ele ficou à frente do Voz da Arte durante 5 anos. Bom, em 2001, a gente se inscreveu para participar do festival no Teatro Carnegie Hall de Nova York. Fomos selecionados. Quando eu cheguei lá, eu achei que, por conhecer o maestro já, né, ele foi o regente na época, eu falei, ele já conhece a gente, então eu acho que por isso que a gente foi selecionado e tal, né? Mas quando eu entrei, não tinha internet, não tinha ainda iPhone, WhatsApp, nada disso, né? Quando eu entrei no salão, ele disse para mim, o que você está fazendo aqui? E aí eu fiquei muito emocionada e tive certeza de que o coral tinha sido mesmo selecionado, né? Para estar lá. E aí, durante o festival, no camarim do maestro, eu cheguei e falei, escuta, vamos fazer um festival igual esse no Brasil? Você topa? Ele abriu a agenda e falou, será que esse dia aqui tá bom? Sei lá. Eu falei, tá ótimo. Botou na agenda dele que no ano seguinte ele estaria vindo para cá. Vamos. Foi assim. E aquela Legal. loucura para finalizar a primeira edição e foi assim que tudo começou. Resumindo. Acho que consegui resumir, né? Que legal. É uma experiência maravilhosa, né? Porque quando a gente tem essa oportunidade, a gente pode nem pensar muitas vezes, por causa da agenda da pessoa, né? Tá ótimo. Nem sei se eu posso, mas tá ótimo. Não, Vamos já lá. saí de lá com tudo definido. Falei, agora se vira nos 30 para fazer o negócio acontecer aqui, né? Claro que teve várias adaptações. Por exemplo, o Festival do Carnegie Hall custa hoje $900 para cada coralista participar. A inscrição. Aqui no Brasil não custa nem 20, né? É uma adaptação bem grande. Eles não têm um workshop para regentes lá, como a gente tem aqui, né? E foram várias outras adaptações que a gente fez e trouxe para a realidade nossa aqui do Brasil, né? Então, o que aconteceu? O maestro Leck veio numa edição, na primeira edição, um ano sim, um ano não. No ano que ele não vinha, a gente convidou outros maestros. Então, a gente teve aqui a Carmen Metig Rocha, da Bahia,
grande educadora, grande compositora. Sim. Ela foi nossa convidada. O maestro Teru Yoshida, que hoje é regente do coral infantil da OSESP, desde que ela está na Sala São Paulo, né? Sim. A gente teve também o maestro Elias Moreira da Silva, foi nosso convidado como maestro, numa edição que aconteceu na Bahia, com o apoio da Cami e da escola dela lá, com toda a estrutura, né? Ela deu um super apoio na produção para a gente, né? Ela é autora daquele do Chorinho? Não, essa é a Maria Meron, daqui de São Paulo. Maria Meron. É. Isso. A Cami tem muita composição para coral, ela tem uma experiência muito rica em coral infantil, sabe? Sim, sim. E depois, além do leque, então, vieram da Butler e do ICC, do Indianapolis Choirs, lá de Indianápolis, vieram o maestro Dr. Tim Bremer, né, em mais de uma edição. Já e a participei última com ele. edição, a 13ª edição, veio o maestro, a maestrina Ruth Dwyer, né, que tem uma grande experiência em educação musical, porque, paralelo ao trabalho de coral infantil, ela deu aula há muito tempo nas escolas públicas americanas, né? Então, ela conhece muito desse processo de alfabetização musical, de leitura musical, e foi muito rico, né? Sim. Queria passar para vocês alguns dados, né? A gente teve, nessas 13 edições, 1.100 regentes das 5 regiões do Brasil, de 17 estados diferentes. A gente teve 300 corais que participaram, num total de 5.010 crianças, 5.100 crianças, e uma plateia para mais de 20.000 pessoas. Essa é a nossa história, né? E tivemos algumas participações especiais que eu queria contar para vocês, para quem não sabe, né? O coral de estudantes da Butler University veio se apresentar, o grupo vocal Jordan Jazz, a Orquestra Jovem Tojobim, do Maestro Sion, também participou com a gente, a bateria da Escola de Samba Pérola Negra, com o mestre Bola. E em 2012, a gente formou um coral, que no caso eu fui a regente, Vozes do Brasil, com coralistas que já tivessem cantado no Gran Finale de alguma forma, então era um coro representativo do Gran Finale, Vozes do Brasil, e participamos em 2012 de novo no Festival do Carnegie Hall. Então foi muito bacana, eram 10 anos de Gran Finale no Brasil, a gente retornou ao festival que nos inspirou, né, que me inspirou a fazer aqui, né. A 6ª edição aconteceu na Bahia, com a Carmen Metig Rocha na produção, como eu disse, né? Ok? Os locais, Lília, que se realizavam as oficinas em São Paulo, eu sei que alguns que eu participei 8 anos do festival. Olha só. De 13 eu participei 8, mais da metade, né? Sim. E eu me lembro que você tinha uma parceria com uma faculdade, né? Então, a gente foi formando parcerias nessa trajetória, uma parceria muito importante. Licenciatura ajudando, né? Exato, Com foi uma monitores. parceria muito importante, foi com a Universidade Cruzeiro do Sul, Isso. através da professora Miriam, que era coordenadora do curso de música, durante, acho que 8 edições, se eu não me engano, agora me foge. O workshop acontecia lá na Universidade Cruzeiro do Sul e a gente tinha todo o apoio, tinha uma equipe de monitores, de estudantes que nos ajudavam, mas infelizmente o curso fechou de música. É mesmo? E a gente perdeu essa parceria. Sim, fechou, já faz anos. Pena! Então as parcerias, assim, é interessante porque muitas parcerias chegam e partem. A gente fica órfão de parceria e tem que buscar novas parcerias. Então, são muitos desafios nessa trajetória, né? O Memorial da América Latina também foi um parceiro muito importante. Os concertos aconteciam lá. E o Memorial pegou fogo, como vocês sabem. A gente ficou órfão de teatro e foi muito difícil. E depois, agora, ele já foi reinaugurado, mas mudou completamente todo o quadro e, assim, muito difícil o contato. Então, é sempre assim, grandes desafios aparecem. O Mackenzie já foi nosso parceiro, foi muito bacana. Muitas empresas já patrocinaram a Vivo, a Tetra Pak, Secretaria de Estado da Cultura, e o Espaço Cultural de Artes da Tânia Bertazzoli, da Escola de Música em São Caetano. Ela está aqui, grande parceira. Oi, Tânia! Ela tá uma aí. grande parceira do Gran Finale, porque a nossa central de atendimento funciona na escola dela, e nas últimas, sei lá, nas últimas 10 edições, praticamente, os monitores são
professores da escola dela, né? Sim, sim, Então, são parcerias que foram fundamentais para a nossa trajetória. Sem essas parcerias, a gente não teria acontecido, né? Porque o Gran Finale, ele é para as pessoas, ele é para os, né? É um festival para os colaristas, para os regentes, são para vocês, né? sim. Não é? Fiquei muito Oi, triste com essa Lilia. notícia, Oi, Tânia! com essa notícia da... Ei, Bem-vinda. Tânia, seja bem-vinda. Com essa Obrigada. notícia do curso na Faculdade Cruzeiro do Sul de licenciatura, né? Até pela estrutura muito boa que eles têm, né, Sim, na faculdade. Uma pena. eles fizeram uma parceria com uma outra grande universidade, que é tipo, sabe quando faz essas fusões, né? Sim, E agora eu não me lembro o nome dessa nova e tal. E logo que essa nova assumiu, se juntou lá, não sei como é que chama isso, essa fusão, cortaram, simplesmente é cortaram uma e, sabe? confusão. É, A foi uma fusão é uma confusão, verdade, confusão. verdade, Brincadeira. verdade, Lília, verdade. eu sei que o festival ele causa grandes impactos na vida dos regentes. O conhecer outro regente, o trocar conhecimentos uns com os outros, começar uma nova amizade e dessa amizade no Brasil a gente se conhecer e um ligar para o outro. Aqui no estado do Espírito Santo a gente está fazendo assim, aí em Goiás, como que você está fazendo? Como que é a sua experiência aí, essa troca? Porque o Gran Finale, assim, a gente fica... Tem tanta coisa para a gente compartilhar que não dá tempo, mas a gente continua depois, né? Porque o Gran Finale também proporciona esse conhecimento, né? Com outros regentes, esse contato, até a maneira de trabalho, um compartilha com o outro. E fala para a gente o que você... Qual a sua visão principal desse impacto no desenvolvimento dos regentes, dos corais e coralistas? Eu sei que seu coração é de compartilhar, né? Obrigada. Trazer só para você, mas de compartilhar com os regentes de todo o país. E a gente agradece muito, porque o meu trabalho com o coro infantil, como eu disse, eu devo muito aos repertórios que eu trouxe, que foram preparados exclusivamente para a tessitura de um coro infantil juvenil, os arranjos já prontos, né? Claro que a gente, como regente, a gente também precisa fazer arranjos, trabalhar em cima disso, não só esperar algo pronto, estudar, se preparar para também poder fabricar, talvez, né? Então, assim, fala um Sim, pouquinho para a claro. gente desse impacto que você viu e que você sonhou e vislumbrou na vida dos regentes corais do Brasil com o festival. Olha, na verdade, eu escolhi aqui algumas coisas para comentar com vocês sobre esse impacto, mas é muito difícil de medir até onde vai, sabe, esse conhecimento que a gente compartilha nesse festival. Eu fui descobrindo ao longo da história dele o tamanho dele, né? Eu fui descobrindo isso. Eu nunca imaginei, em 98, quando eu estive com o Leque lá nos Estados Unidos, eu nunca imaginei que tudo isso ia acontecer. Ter conhecido o Leque e ter ido para lá mudou a minha vida. Inclusive, é uma coisa que eu quero falar para vocês, a gente, enquanto está dando aula, pode ser um ensaio, pode ser uma aula de musicalização para criança pequena, não importa. A gente não sabe com quem está ali na nossa frente e quanto que a gente pode mudar, influenciar, beneficiar aqueles alunos que estão na nossa frente, né? Quando ele esteve aqui em 96, tinham lá, sei lá, 80 regentes nessa aula. Ele não sabia que eu estava ali e que tudo aquilo, a partir de 96 até hoje, ia acontecer, né? Foi todo um caminho, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando está trabalhando com crianças e jovens, né? E adultos também, quando estão ali na nossa frente, a gente não sabe aonde tudo isso pode parar. Mas eu vou contar algumas coisas que eu separei aqui para vocês, né? Por exemplo, além de toda a experiência local que acontece ali, naqueles dias, com aquelas pessoas, né, que eu já comentei da autoestima, da motivação para todos os regentes, durante essas 13 edições, a gente já distribuiu 300 partituras, porque além das partituras feitas e cantadas, os convidados sempre trazem mais um kit de partituras que a gente distribui, e essas partituras já se espalharam pelo Brasil inteiro.
é só você dar um Google em alguma música do Gran Finale que você vai ver um monte de gente cantando em tudo quanto é lugar do Brasil. Eu já fiz essa pesquisa, né? E também os arranjos brasileiros que a gente canta. Muita gente pensa assim, o maestro americano, esse evento só canta música americana. Então, não, gente, muito pelo contrário. Ele tem uma filosofia de repertório que é o seguinte, é abranger o máximo possível dos gêneros e estilos musicais para que a gente possa ampliar o universo cultural daqueles que estão cantando, que eu compartilho muito, é a minha filosofia também, né? Então, a gente já cantou Bach, a gente já cantou Mozart, já cantou Purcell, já cantou em latim, já cantou em grego, já cantou em espanhol, já cantou em hebraico, e música brasileira, MPB, música folclórica, e também a gente encomenda arranjos brasileiros aqui para o festival. Então, a gente teve grandes arranjos do maestro do compositor César Elbert, feitos especialmente para o Gran Finale, e também, recentemente, da Deise Fragoso, que é uma regente aqui de São Paulo. Sim. Ela já publicou, acho que umas 10 músicas na editora, na série de arranjos corais infantis que o maestro Henry Leck tem na Hall Leonardo, que é uma editora americana muito bacana, muito ampla, né? E, então, arranjos músicas que ela compôs ou que ela arranjou. Então, ela também fez arranjos, já cantamos arranjos dela também no Gran Finale, né? Hoje eu estava até tocando o Quem Te Ensinou a Nadar. Uma graça Esse arranjo é uma lindo. graça. E eu acho que o fato dessas partituras todas chegarem, a gente ter acesso a esse material, foi também uma escola para a gente entender na prática o que funciona, né? O que é um arranjo bom, o que um arranjo para cor infantil precisa ter para que ele funcione, né? Então acho que foi uma aula para a gente, porque a gente, querendo ou não, os Estados Unidos estão muitos anos na nossa frente, né? A área de canto coral lá é muito forte, as escolas têm corais, enfim, eles têm toda uma trajetória aí de muitas décadas, né? E tem muito para ensinar para a gente, né? Outro ponto que eu acho importante é essa formação continuada, como ele acontece sempre, né? Como você falou, você vem, e assim, comigo aconteceu muito isso, você pega uma informação e fala, vou experimentar para ver se funciona, né? Aí no ano seguinte você fala, opa, olha, eu fiz aquilo e o resultado, então... Ou então um compartilha com outro, um regente, eu fiz dessa forma. Exatamente. Eu fiz dessa, né? Interessante. E eu acho que o Gran Finale veio cobrir uma lacuna, porque, por exemplo, eu tenho visto que nos cursos de regência, nos cursos de música de grandes universidades, não existe a matéria coral infantil, não existe, né? Então, as pessoas têm que buscar, caçar informação para descobrir como é que faz esse negócio, porque é muito diferente você trabalhar com coro adulto e com coro infantil. Claro que os princípios técnicos do canto, da regência, estão lá nas duas áreas, mas a maneira de se trabalhar é muito diferente, né? Então, acho que o Gran Finale veio trazer esse conhecimento para essas pessoas, para todo mundo, né? Para jovens que estão na universidade, para gente que já estava trabalhando na área, que falou, opa, peraí, isso aqui dá muito mais resultado se eu fizer desse jeito e não daquele que eu estava fazendo, né? E os coralistas, é incrível, se você participa do Gran Finale um ano, primeira vez, e aí no primeiro ensaio que você retoma seu grupo, você fala, opa, o que aconteceu? O grupo sai muito diferente, né? Ele sobe um degrau a mais, sabe? Vocalmente, de comprometimento, de motivação, acho que você, né? Pela experiência também de estar, né, com outros coros, que não conheciam, com um regente diferente. Sim, é muito rico, né? Uma outra coisa interessante do Gran Finale, que eu não sei se todo mundo sabe, que eu queria contar para vocês, é que a gente oferece uma bolsa auxílio para corais de baixa renda. Então, até 40% do público dos coralistas que participam do festival, eles estão ali através de uma bolsa incentivo, sabe? Para que eles possam dar uma colaboração, né, nas despesas de transporte, de hospedagem, de alimentação para esses corais, né? E agora uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, né, é que o festival proporcionou
para grandes talentos brasileiros, né? A gente sabe que o Brasil é muito rico musicalmente. Então, nossos grandes talentos brasileiros foram beneficiados com... A gente teve 2 bolsas de mestrado, bolsas integrais para mestrado lá na Butler University, que o Paulo Castro fez, ele é daqui de São Paulo, e a Maíra Ferreira fez, já concluíram esse mestrado, né? Passaram 2 anos lá. A Maíra agora é atual assistente do coral paulistano, que é o coral, um dos corais do Teatro Municipal aqui de São Paulo, trabalha também no Instituto Bacarelli, enfim. E a Patrícia Costa, do Rio de Janeiro, ela ganhou bolsas de estudos de várias instituições, CAPES, Fulbright e acho que Unirio, se eu não me engano, que ela estava fazendo esse doutorado, mas ela fez 1 ano desse doutorado, a gente fala bolsa sanduíche, né? Uhum. Que você tem um tempo para você fazer o seu doutorado, mas você pode escolher um lugar para você ir, né? Então, ela contou com a co-orientação do maestro do Gran Finale, que é um dos maestros, que é o maestro Dr. Tim Bremer, lá na Butler University, e ficou 1 ano lá em contato com o leque, com os corais e com a universidade, né? Nessa bolsa sanduíche. E eu recebi também uma bolsa em 2014, foi a última vez que eu estive lá, né? De 1 mês. Participei de convenções, visitei 4 estados, várias universidades, fizeram um programa muito intenso para mim lá, muitos concertos e foi uma experiência muito rica. E o Keslis dos Reis, né, é uma história incrível, ele é um garoto baterista muito talentoso. Eu conheci ele no coral infantil Tom Jobim, que é o coral que eu regi durante quase 20 anos lá na atual EMESP agora, né? Ele chegou para mim lá quase já na mudança de voz e tudo, e continuou cantando comigo no coral jovem. Por fim, ele participou como baterista do Gran Finale nas últimas edições. E os maestros ficaram encantados com ele. E depois que ele conheceu o mestre Tim Bremer, ele disse: eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. Conclusão, a Ruth levou ele para lá, ele passou 1 mês lá. Ele teve o privilégio de tocar bateria num concerto do ICC com trocentas crianças, ele na bateria e com o maestro Leque regendo, sabe? Um super privilégio. E de lá ele partiu para Los Angeles, que era o sonho dele. Ele está lá já há 2 anos, tocando, trabalhando, realizando o sonho dele. Ele vem de uma família humilde, tem sido um grande desafio para ele estar lá, né? Mas assim... E, por fim, queria citar para vocês a Deise Fragoso, que é essa nossa regente, que eu falei agora há pouco, que está publicando arranjos lá nos Estados Unidos, né? E, então, assim, é incrível como o Gran Finale abriu portas inimagináveis na minha cabeça, sabe? Quando tudo começou, né? E quando você diz sobre essas questões que você... da influência desses alunos, a gente lembra, na semana passada, na conversa que nós tivemos afinada, eu disse que nós, como regentes, nós influenciamos até a formação profissional dos nossos alunos. Porque muitos dos nossos alunos seguem profissionalmente. Então, além de outras responsabilidades que nós temos com eles, essa influência é linda. Quando você ouve um aluno dizer assim, ó, eu queria te agradecer porque você me influenciou a descobrir de fato e a seguir o que eu queria na minha vida profissional. Isso não tem preço. Não tenho dúvida. Né? Essa influência que nós temos como regentes, além de educadores, regentes. É verdade, é verdade. Eu até separei aqui um depoimento da Camila Ruiz, é professora da escola da Tânia Bertassoli, do Espaço Cultural de Artes, né? E ela fez um depoimento muito bacana. Ela diz assim, ó: participar do Gran Finale tem sido de grande importância no meu crescimento profissional e pessoal, que é o que você estava falando, né, Paulo? Sim. O meu primeiro contato com o festival foi como coralista, na primeira edição. E cantar com um grupo de crianças e adolescentes de diferentes regiões do país e com o maestro Harry Leck me tocou de tal maneira que durante aqueles dias ficou muito claro para mim que não haveria outro caminho a seguir senão o da música. Cursei a universidade, fiz pós-graduação, atuo como professora, e então ela seguiu como voluntária no festival, ajudando na organização, né?
e no trabalho com as crianças, e agora ela é a coordenadora oficial contratada pela Procoral Eventos para fazer toda a parte de coordenação dos ensaios do Gran Finale. Olha, É isso, né? É isso. O Gran Finale é isso, né? aqui hoje, além dos Então, curumins, dos meus alunos, tem a Ruby aqui, que foi curumins, e hoje ela é professora, já fez pós-graduação também, né, Ruby? É olha só que professora, legal. tá aqui, é ex-curumins, está aqui junto dos curumins atuais. Muito Desculpa, bom. Lília, você ia completar algo, desculpa. Não, eu só queria dizer assim, teve gente que chegou agora, eu só queria avisar passar uns recadinhos rapidinho aqui, que diz assim, primeiro é sobre um abaixo-assinado para nós, regentes de corais. Quem ainda não assinou, vai lá, assina, está na minha página do Face, Lília Valente. É um abaixo-assinado para as instituições públicas e privadas, para que elas criem editais para remunerar corais, né? Pode ser uma gravação que a gente tem, alguma coisa, mas que elas, então, remunerem a gente para que a gente... para que elas divulguem nas plataformas delas esses trabalhos. Porque a gente é uma atividade essencialmente em grupo e a gente precisa... Ops, saí. Peraí. Vocês estão me vendo, né? Voltou. Apareceu uma mensagem aqui, né? Outra coisa que eu queria aproveitar esse momento para convidar quem quiser participar da minha oficina Coral Infantil Primeiros Passos, que está online, disponível também lá no meu Face, para quem quer aprender um pouco mais ou para quem já está na área e quer rever seus conceitos e trocar experiências, né? E também uma outra novidade que eu não falei no começo, que eu lembrei agora, é que a Débora, uma regente aqui do estado de São Paulo, não me lembro agora a universidade, me fugiu, já está em fase de diagramação um livro chamado Pedagogia Vocal, Pedagogia Coral, que tem um capítulo sobre o Gran Finale. São vários regentes que foram convidados para escrever sobre o tema, né? Então, é um livro que já está quase pronto, tá? E vai ser distribuído gratuitamente por e-book Olha, também. Então, é uma isso é novidade boa. bacana que eu queria compartilhar com todo Guarda mundo mais aqui, as aproveitar novidades esse aí, que momento. daqui a pouco você vai falar, porque a gente tem algumas Tem coisas. mais uma que é a mais legal, mais bacana Então, de deixa para o todas, que final. eu só Guarda vou aí. falar depois. Isso aí. Lília, quando você falou que a Tânia, gente não tem curso sim. de couro infantil, a gente não vê isso realmente curso específico para couro infantil, couro juvenil. Nós que somos professores curso de licenciatura, é claro que a gente tem a responsabilidade com o compartilhar e também ter essa visão de compartilhar com os nossos alunos. Quem é professor de licenciatura de canto coral. Eu dou aula no curso de licenciatura aqui, a matéria canto coral e optativas, e oriento alguns alunos também, TCC. Na aula de canto coral, já pela ementa que existe, eu tenho a liberdade de agregar mais alguns pontos, né? Não posso mudar a ementa. Mas no canto coral 1, na licenciatura, tenho trabalhado o coralito, coro infantil, coro infanto-juvenil e ao trabalhar isso com os alunos, a gente conversa um pouco e dialoga sobre a psicologia do desenvolvimento. Porque o coralito a gente começa a classificar de crianças de 5 a 8 aninhos, 5 a 7, talvez. Sim. Então, a gente trabalha o repertório adequado, o que essas crianças gostam de música que dê as mãozinhas, né? Que abracem, que falem sobre bichinhos, papai, mamãe, né? Bastante lúdico. A gente chama de coralito. Então, tem sido um trabalho interessante. Não é matéria, como você disse, que a gente não tem, né? Mas a gente, como professor, a gente pode agregar isso. Logo após coro infanto juvenil, que aí já começa a trabalhar uma tessitura maior, que é a vozinha de cabeça, que a gente trabalha com as crianças, com os juvenis, né? Adolescente com uma faixa etária difícil demais de trabalhar, mas se você ganha esses alunos, eles andam até de cabeça. Você faz o que você...
Você faz com o que você eles. quiser com eles. É o O relacionamento processo é um pouco primeiro. mais difícil. Começa com o Exatamente, relacionamento. exatamente. Eu poder Exatamente. ganhar esses meninos. Então, e também, além disso, ser formado em voz, porque ou ter um conhecimento em canto, ou estudar bastante para que eu possa fazer um trabalho responsável e com fundamentação com o coro, né? E Sim, logo no canto coral 2 a gente já começa a trabalhar os coros jovens, coro de adulto, e repertório já é diferente na licenciatura. Tem que trabalhar dessa forma. É claro que a gente precisa conhecer as faixas etárias dos menorzinhos, né? Das crianças menores, para que a gente possa ter acertar no repertório, na escolha do repertório, de acordo com a faixa etária e a voz, né? Então, eu sei que até isso você também deve falar nos seus passos de escola, como iniciar o coro infantil. Mas, realmente, a gente não tem a matéria em si de coro infantil, a não ser que se faça uma pós-graduação em educação musical e você enfatize nessas questões, mas existem cursos de formação continuada, como a gente disse, né? E a gente sim, vai se especializando nesse assunto. sim, verdade. Eu vou agora passar para 4 curumins, que tem 4 perguntas para te fazer. Logo Tá, após, eu vou passar a palavra para os nossos convidados que estão aí. E a gente vai beleza. combinar o seguinte, pessoal, uma pergunta só cada um, senão a gente não dá tempo, tá bom? Depois eu queria só pedir, no final, eu tinha separado aqui o depoimento da Camila, né, falando um pouco Sim, sobre a experiência dela enquanto coralista e agora profissional. Eu tinha também separado um depoimento que a Tânia Bertassoli deu, e como ela está aqui ao vivo e a cores, né, Tânia? Eu vou pedir depois para a Tânia falar, tá bom? tá. No final. Oi, Pode ser, Lívia. Falo Tânia? Combinado. sim. Falo, claro. Combinado. Vamos lá. Tá bom. Curumins. Diz Vamos aí, começar? Curumins. Primeiro, se identifica, fala qual a voz que você está no coro curumins, se quiser, e faça sua pergunta. Oi, tudo bem? Meu nome é Joia? João Pedro, eu sou da segunda voz do Curumins e minha pergunta é: como você Sim, mesmo disse, o Grand Final inicia com oficinas com os maestros. Quais sim. temas eram abordados com os maestros? Olha, de um modo geral, são os tópicos principais que a gente trabalha no coral, que é a técnica vocal, né, muitas ideias, sugestões, fala-se muito sobre técnica vocal com os regentes do workshop, sobre repertório, fala-se sobre o repertório que vai ser cantado, né, com as crianças depois, e do repertório que eles sempre trazem além desse, né, então ele comenta sobre as peças. A questão da regência, do gestual também, teve vários momentos do evento que a gente teve essa abordagem, né? E em algumas edições, não em todas, a gente também teve uma mesa redonda no final do workshop, com vários maestros convidados, Parcival Módulo, o Marco Antônio da USP, Abel Rocha, Marisa Fonterrada, que participaram de um debate ali para a gente discutir as questões, os dilemas, né, e do regente do coral infantil no Brasil. Será que eu respondi? Sim, excelente. Respondeu João, sim, obrigado. valeu, João, beijo. Próximo, Ana Beatriz. Fala, Ana. Pronto, Ana, Ana, pronto, já coloquei seu microfone. Não está saindo seu som. Ana Beatriz não está saindo. Enquanto você ajeita o seu som, vamos passar para o Gustavo. Gustavo. Meu nome é Gustavo, sou da terceira voz. E oi, minha pergunta Gustavo. oi, minha pergunta é, o que te realiza em promover o festival?
Nossa, será que eu entendi a pergunta? Fala devagar, Gustavo. O que te realiza em promover o festival? Será que ele está perguntando o que me motiva a fazer o festival? Será que é isso? Isso. Ah, É, entendi. Entendi. É isso? é. Olha, nossa, eu fico... Me dá até um aperto aqui, assim, difícil de responder. Eu acho que... não sei. O que me motiva a fazer o festival? É botar todo mundo junto, é saber que eu estou fazendo uma coisa que está ajudando todo mundo, que todo mundo sai feliz quando o festival termina. Os coralistas saem felizes por terem cantado, mostrado seu talento, subido num palco maravilhoso, como é a Sala São Paulo, que a gente já cantou, o Memorial da América Latina, o Teatro Bradesco. Os regentes saem super felizes de trocar informações com outros e de... Nossa, estou até arrepiada aqui. E com um pacote de partituras novas, sabe? E de terem visto o maestro, como é que ele ensaia, e com ideias novas, e com aquela energia nova, aquela motivação para continuar seu trabalho, né? E o público que vai ver o concerto, que também sai feliz de ver aquele monte de criança cantando lindamente, os jovens, e, enfim... eu acho que é isso que me motiva, sabe? E saber que eu estou fazendo uma coisa útil para tanta gente, né? E que agora que se esparrama por esse país todo. Então, acho que isso que me motiva, sabe? Saber que eu estou fazendo uma coisa de valor, sabe? Uma coisa que agrega na vida de tanta Verdade. gente. Verdade. Acho que é isso. É, verdade, isso mesmo. E eu gosto de desafio, sabe? Eu sou movida a desafio. Se fosse uma coisa bem fácil, acho que eu não ia querer fazer, não. Mas como é muito difícil, cada ano tem uma dificuldade gigante, diferente, sabe? Então, o desafio é uma coisa que me motiva muito. É muito desafiador. Cada edição é muito desafiadora, sabe? Verdade. Ana Beatriz, vira sua câmera. Sim? Agora está funcionando. Pronto. Pode falar, Ana. Eu sou Ana Beatriz, eu sou da terceira voz do Coro Curumins. E a minha pergunta Oi? é se você proporcionava aos maestros e aos coros, né, do festival o trabalho cênico. Então, a direção, a gente convidou, isso começou, acho que umas 5 edições atrás, mais ou menos, a gente começou a convidar diretores cênicos para acrescentar ao nosso repertório mais elementos, né? Acho super importante isso. Então, a gente teve o Reinaldo Puebla com a gente teve a Patrícia Costa, a gente teve o João Malatian, para cuidar especificamente disso. E na última edição, a gente conseguiu, que era um grande sonho meu, né? Fazer um cenário, inclusive. Tinha lá um cenário super bonito, simples, mas bonito, colorido. A gente pôde usar mais a questão das luzes, né? Então, por exemplo, quando a gente cantou Frozen, ficou tudo azul, como se tivesse nevando, né? Assim, uma atmosfera assim diferente, sabe? Com a luz. Então, eu acho muito Bolinhas de importante sabão, né, e Lívia? foram bolinhas de sabão que caíram no Frozen imitando a neve, sabe? Então, acho que os recursos cênicos e os diretores cênicos vieram somar e acrescentar muito no repertório do Gran Finale. Foram parcerias muito produtivas entre nossos diretores cênicos aqui do Brasil. A gente tem uma tradição forte de movimento, né? Eu sempre comentava com o Leque lá que a gente tem que pedir para as crianças aqui se movimentarem menos quando elas cantam, né? É diferente das crianças americanas, elas são mais durinhas, assim, é uma outra cultura, uma outra, né? A gente é muito expressivo, o brasileiro canta com o corpo, com o olho, né? Então, os diretores, acho que só vieram acrescentar, foi uma experiência rica, não só para a gente, mas para os regentes convidados também, para ver como é que a gente faz esse negócio, sabe? Como é que é esses elementos cênicos todos de expressão, de expressividade, de movimento, como é que a gente combina isso com o repertório, né? Acho que é isso. Legal, interessante.
Gabriele Groiner. Tá dando pra ouvir? Oi, Gabriele. Oi, eu sou a Gabriele, eu tô no Curumins há 6 anos, sou da segunda voz. Opa! E eu queria saber quantas crianças, mais ou menos, já participaram do coro do Gran Finale até hoje. Olha, eu falei isso agora há pouco, mas eu vou pegar aqui para vocês. Olha, foram 300 corais entre infantis e jovens, 5.100 coralistas ao todo, nessas 13 edições. É gente pra caramba, né? Gente pra Muita caramba. gente. Eu queria só aproveitar aqui e mandar um beijo para a Alzira, para a Beth, são amigas muito queridas. Elas não são regentes, mas elas são super admiradoras da nossa área. Elas são minha plateia cativa, sabe? Que não perde um, assim, gosta de verdade mesmo. E, enfim, beijo para vocês, viu? A gente tem plateia também aqui na live, viu, Paulo? É? Deixa eu só complementar uma coisinha. Muito Sim. rápido, prometo, que eu não aguento do falo. Ei, Lília, tudo bem? Eu Tudo sou bem, a Ana. você? Participei, né, na semana passada. Sou uma das idosas do coral, entrei em 2013. Já Tenho completou a 22 idade anos. e não está mais no Curumins. Tenho 22 anos e não tenho a menor vontade de sair. Porque Ela vai ser Ana, você já tá minha famosa, sucessora. Ana. Já te conheço. Já vai ser a famosa. sucessora. E é um presente, né? Eu falei, semana passada eu quase chorei aqui, mas é porque realmente é um presente para mim fazer parte. E da forma que você falou, na pergunta do Gustavo, né? O que te motiva, o que te incentiva? Eu posso te dizer assim, agora olhando do outro lado, que com certeza o que motiva os coralistas estarem ali e os regentes é esse seu amor pelo que você faz. E isso impacta diretamente na gente. Os professores sabem, né, o quanto eles impactam na nossa vida. Eles têm total noção disso, sabem que é uma responsabilidade muito grande. E é esse impacto que faz a gente ter tanto amor e tanta vontade de estar ali, não só nos eventos maiores, né, mas ali nos ensaios, toda semana. Então, esse amor que você deposita, né, em tudo que você faz, com certeza, é o que leva aquele tanto de gente para fazer aquele trabalho lindo que o Paulo sempre conta para a gente, como que funciona, que é algo assim surreal. E realmente é um trabalho lindo, um trabalho incrível, e que a gente vê nos detalhes o quanto que todo mundo se envolve e ama o que faz. Então, pode ter certeza que essa mesma motivação que você tem incentiva muito as pessoas a estarem ali dando o melhor de si, fazendo aquele evento. Que lindo! Você quase chorou, agora você está me querendo fazer chorar, né? Que isso! Super obrigada, super obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nesse total de crianças que foram atingidos, nós sabemos que também você proporcionava bolsa para projetos sociais. Sim, 40% de inscritos, vamos supor, eu não tenho esse dado aqui, mas 40% das crianças, vamos supor, se você tinha lá 400 coralistas, né? 160 vinham de comunidades de baixa renda, em cada edição, né? Então, eu não tenho, assim, esse total, né? Mas a gente teve coro do Rio Grande do Norte, de crianças que participavam do projeto PET, que era projeto de erradicação do trabalho infantil. Sim. De Piracicaba também veio crianças que eram desse PET, enfim, né? Você tem alguma notícia dessas crianças? Porque muitas vezes a gente sabe que desses projetos sociais encontramos muitas crianças e muitos alunos que despontam nessa vida artística e se destacam. Sim, sim. E como que era o resultado dos regentes ao voltar para casa depois da experiência com esses alunos que, com certeza, se não fosse por meio do projeto lá da cidade deles, de trabalhar arrecadando fundos para poder estar em São Paulo, participando de um congresso, de um festival internacional, eles não conseguiriam, assim como outros projetos que a gente tem também, em cada cidade que a gente tem,
de projeto de extensão na faculdade, a Zezé, semana passada, disse isso. Muitos Sim. alunos dela, ela comentou até a história de uma aluna que, assim, quando ela começou a falar, eu me emocionei da queimadura toda. Foi, Zezé? Isso, semana passada. E foi Sim. uma aluna que se destacou. Não é que só o carente se destaca, mas é porque a gente proporciona isso também, né? Para Sim. crianças Sim. que muitas vezes nós, como regentes, cuidamos mais delas do que os pais. Ou cuidamos mais É. delas do que o responsável, porque a música, Sim. além de ser algo terapêutico, que a gente faz a terapia, né? A música, eu não sei se eu estou errado. A gente faz um certo tipo de musicoterapia, mas a gente não tem um curso, não é fundamentado. Mas a gente faz esse trabalho, né? Eu E acho que a gente usa a música como canal, né, de comunicação com esse nosso público. E a música mexe muito, né? Mexe muito. Então, a gente toca em pontos e eu acho que a música alivia a tensão. A música, quando a gente começa a cantar ali no ensaio, eu não consigo pensar em mais nada. Eu esqueço, eu posso estar num dia péssimo, ter tido um problema horroroso, sabe? E assim, quando a gente está cantando, quando a gente está ali na frente do grupo, a gente esquece. Então, eu acho que é um momento que a gente está em contato com a gente mesmo, né? É um momento de amor, de compartilhamento de emoções, sensações, essa vivência do cantar. Aliás, é o que mais está me fazendo falta nessa quarentena. É esse momento mágico de estar na frente nem dos coralistas fale. e deles cantarem lindamente e a gente ter Todos essa nós aqui, troca. Eu tá acho que todo mundo rindo é assim, uma mas o coisa que sorriso não tem nada que substitua isso para mim, sabe? Nesse momento, né? Difícil, difícil. E com relação ao que acontece né? Eu ainda pós o não festival. conheço, ainda não descobri uma maneira de medir todas essas extensões, né? Esses frutos, né, do festival. Mas eu tive uma experiência interessante ano passado, encontrei com a regente Alice. Alice Nascimento, é isso, Sim, né? Alice Nascimento. Isso. Foi Ela orientanda teve aqui da em São... Zezé, né, Então, Zezé? ela teve aqui em São Grande amiga Paulo, minha. participando do evento da futura associação, né? Então, me encontrei com ela me deu um grande abraço e ela me disse, você não tem ideia eles vieram para participar aqui do Gran O Finale, né? Algazarra. Chama Isso, Algazarra. boa, isso. Ela disse para mim assim, você não tem ideia dos desdobramentos que o festival teve na minha comunidade. E a gente não teve muito tempo de trocar e tudo, né? E ela estava com alguns alunos aqui, né? Nessa ocasião, ano passado, muitos já jovens, já assim, né? Sei lá, 18, 20. Sim. E eles vieram, no meio do evento, ela me chamou, falou, olha, tá aqui a Lília e tal, quero apresentar para vocês, porque o Gran Finale, blá, 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 que falou um monte de coisa bacana pra caramba. Inclusive, alguns alunos ali falaram, eu estive no Gran Finale, foi super importante, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E agora que a gente está ficando mais velha, bem entre aspas, Não, né? mais experiente. Muda aí a Não me palavra. sinto Nós velha. estamos ficando mais experientes. Eu tenho recebido muita mensagem pelo Facebook de ex-alunos, sabe? Dizendo assim, olha, fui seu aluno lá não sei aonde, não sei quando, e foi importante por isso, por isso, por isso. Contando um pouco do que ficou para ele, na vida dele, no coração dele, a experiência de ter cantado em coral ou de ter cantado no Gran Finale, sabe? É muito gostoso, é muito gratificante. Engraçado, você está Muito, falando isso muito. aí. Mês passado eu recebi um Face, no Messenger, né? A foto de um Isso. rapaz barbudo falando comigo assim, ei, Paulo, tudo bem? E assim, uma foto nos Estados Unidos. Aqui é fulano de tal, lembra de mim? Eu falei, desculpa, eu não sei quem é, não estou lembrando. Eu fui seu aluno Curumins no ano de 2000. Eu tinha 15 anos. Falei, nossa, de 2000, nós estamos em 2020, né? Sim. De 2000 para cá tem 20 anos. E aí eu não ia lembrar com a pessoa com quantos anos hoje. Olha, eu quero te Né? dizer que eu estou
trabalhando com música aqui e você ter brigado comigo, porque você é a sua fama de bravo, mas é de um pai também. É um bravo pai. Me Olha fez só. estar onde eu estou hoje, trabalhando nos Estados Unidos, e estou ganhando dinheiro, ganho bem. Eu falei, sério? Agora que você sabe que eu fui seu professor, me chama para ir para aí. Porque aqui não está muito fácil assim, Verdade, não. Então, verdade, assim, verdade. não pelo dinheiro, mas porque a gente já disse, né? Nós influenciamos na formação profissional e a pessoa se descobre, o aluno se descobre. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem uma produção positiva, a gente produz bem, a Sem gente faz dúvida, sem bem dúvida, e faz com excelência, né? Mas assim, eu falei sem muito, agora eu dúvida. quero ouvir os nossos convidados. Quem Por favor. quer começar a fazer pergunta que não tem ninguém inscrito aqui? Levanta a mão e tira o microfone. Maria José, a nossa convidada da semana passada, querida, minha futura orientadora de doutorado. Eu vou falar sempre isso. Opa! Boa tarde a todos. Foi muito Boa tarde. interessante Boa a tarde. explanação. Lília, eu queria saber uma coisa. Esses cursos que que você organizou, para de latir. Havia também, chegou a ser gravado, essas aulas eram gravadas? Isso é uma coisa. Outra coisa, você não pensa na possibilidade da disponibilização desse material que foi feito nesses cursos todos, né? Porque um grupo de pessoas conseguiu teve acesso a esse material, mas muita gente não teve acesso e gostaria de ter, mesmo que fosse para venda do material, enfim, de alguma forma, você não pensa na disponibilização contínua desse material de partituras? É uma... Então, sim, vou te responder. A gente não tem gravação desses workshops, porque a maioria deles, os professores não queriam que fossem Não gravados. permitem. Não permitem. A maioria deles. No começo, porque também era muito difícil a tecnologia de ter alguém filmando no começo, né? E mais recentemente, inclusive, eles pediam para que a gente pedisse para as pessoas não filmarem, tá? Essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte. Eu acho que agora, Paula, eu posso falar daquela novidade, porque tem tudo a ver com o assunto. O que você acha? Se eu fosse você, eu guardava para o final. Nossa, mas eu não estou mais aguentando, tá fazendo... Não, guarda, porque aí a gente fica com todo mundo até o final. Só uma pessoa que saiu porque tinha uma outra reunião, já deixou o recado, que foi a Oh, nossa meu amiga. Deus. Tá, eu não estou aguentando, não estou aguentando. Não, mas Mas é o guarda aí que a seguinte, novidade é boa. A Kátia teve que sair para uma reunião. É o seguinte, Maria José, veja bem, o que a gente faz aqui no Gran Finale é ilícito. Por quê? Porque a gente tira cópia de partituras publicadas com direitos autorais lá nos Estados Unidos. A gente só faz isso porque os convidados conseguem uma negociação, um combinado lá, sabe? De que isso vai ser feito aqui e que, ok. Então, eles me dão ok, ó, tá bom. Para o Gran Finale você vai reproduzir. Mas eu não posso comercializar isso de hipótese alguma. Nem os CDs de ensaio que são gravados para o Gran Finale. Entende? O que a gente precisa é ter uma editora brasileira, né, Paulo? Sim. Para publicar isso de maneira legal, organizada, profissional, tá? E para a gente mudar essa realidade do canto coral do Brasil, dessa falta de material. Ó, na minha opinião, nós não temos material no Brasil, que é uma grande queixa de todo mundo, é uma luta de todo mundo, porque a gente não comercializa. A gente precisa comercializar o material para quê? Para valorizar quem produz, quem compõe, quem arranja, né? E para garantir acesso para todo mundo. O grande problema eu acho que é o único caminho possível. O grande problema, eu também acho que seria o ideal a gente ter e tudo impresso, mas o grande problema é que a gente lida sempre com pessoas muito carentes e que a compra desse material muitas vezes inviabiliza, né? E aí como a gente já tem esse hábito que é errado de copiar, sair copiando as peças,
é muito difícil você mudar essa cultura, né? Até mesmo livros integrais são xerocados aqui no Brasil. Mas, Maria José, a gente precisa mudar isso de errado. alguma maneira. A gente tem que encontrar um caminho aí novo, viável, sabe? Por exemplo, uma partitura americana custa $1,20. É um arranjo incrível, super bem elaborado. Alguém foi contratado para fazer aquilo, um especialista, quer dizer, isso não quer dizer que todos são maravilhosos, mas enfim, sabe, existe uma indústria, então ele tem que fazer uma coisa boa para que ele venda. Tem concorrência, né? Eu sei, custa mas $1,20, você não, custa R$5, sabe? No meu caso, eu não posso comprar uma. Eu tenho que comprar 70. Porque se eu vou comprar uma para mim e vou xerocar, estou errando também. Então, eu tenho que comprar 70, porque o meu coro tem 70 cantores, tem o pianista, tem as auxiliares, né? Eu tenho que ter 70 partituras. A gente tem, no meio, vou falar para vocês, no meio batista, nós temos alguns grupos que têm lançado musicais com kits de ensaio e partitura. Eles compram os direitos americanos e fazem a tradução, os kits de ensaio, as partituras, os letrários, e eles, o regente comprar todo o material, ele tem autorização para fazer para o seu coro. É uma solução ótima. Agora, não são todos, tá? Estou entendendo o que a Zezé está dizendo. Não são todos. Houve uma vez, uma amiga minha aqui de Vitória, que ligou para um desses. E aí disse para ele assim, ó, eu quero comprar todo o seu material, inclusive a orquestração. Que a orquestração no início, antes de toda a crise e antes da pandemia, a orquestração estava custando R$800. E aí eu vi colegas fazendo coisas que, assim, não quero dizer que eu sou puritano, eu sou bom e os outros são ruins, não, tá, gente? Longe de mim isso. Quem me conhece sabe que eu sou muito transparente e não faço essas coisas. Mas eu vi colegas meus juntando 5 pessoas e comprando a orquestração. Porque R$800 é muito dinheiro. Exatamente. Para nós é muito dinheiro. Para a grande maioria dos regentes, ele vai pegar o salário dele e vai botar inteiro comprando uma partitura. E aí foi quando eu conversei com a própria proprietária dessa empresa. E eu falei bem assim, por que você não faz o seguinte? Quem comprar todo o material, venda mais barato a orquestração, porque é melhor você vender várias orquestrações bem mais em conta do que... Porque como é que ela vai controlar e saber no Brasil todo isso, né? Ótimo, ótimo. Não é verdade? Então, assim... É isso que eu estou falando. Foi uma solução que até ela me ouviu e ela também fez outra ideia que eu dei para ela, que foi o seguinte, se você comprar 20 letrários para o coro, porque o coro é um coro leigo de igreja que não tem tempo de aprender música, então a letra já vem assim, sopranos, canta esse trecho, contralto 30 aqui, o tenor aqui, o baixo aqui, então já está tudo pronto o letrário. Se ela comprasse 25 letrários ou 30, não sei, dê essa ideia para ela. E de ela também fazer a partitura de redução de acompanhamento, porque fica mais barato também a questão da impressão. Então, se você comprasse 20, sairia por um preço muito mais baixo e ela venderia até mais. Talvez ela venderia por PDF, por computador. Ótimo. Então, são as ideias que a gente colocou para essa pessoa e ela diminuiu o estresse dela e a tristeza dela com os outros, porque é o que Zezé disse mesmo. Se toda vez que eu fizer um musical eu tiver que comprar R$800, a instituição não faz isso hoje. A instituição tem... Muitas vezes, todos nós regentes aqui, que estamos aqui presentes hoje, nós colocamos no bolso da gente material. Né? Quem aqui nunca fez isso? Porque a gente ama tanto o nosso trabalho que até passagem de aluno a gente paga. Lanche de aluno a gente paga. Agora, uma possibilidade para baratear isso, Lília, eu vejo,
é a possibilidade de você pagar uma taxa pequena e ter download, e Isso. você mesmo imprimir, porque aí os custos vão diminuir. Eu já tenho comprado material assim no exterior, e óperas inteiras, né, que eu pago no cartão de crédito e ele me autoriza, então, imprimir. Na verdade, quando eu vou imprimir aquilo, faço download e imprimo. Posso imprimir quantas vezes eu quiser. Mas você sabe que esse custo, ao contrário, né, Maria José? Você sabe que quando você compra a partitura física, é 5, 10 vezes mais barato do que se você comprar a partitura assim, que você vai fazer o download. Claro, que quem fez, quem arranjou, quem tem que ganhar. Então, é ao contrário, você deve ter observado isso. O custo é mais caro, você pode optar. Ou você compra a partitura física por $1, sei lá, faz conta, ou você compra o PDF por $10, entendeu? Entendi. É mais caro, na verdade. Mas é uma maneira de... Eu acho que a gente tem que encontrar a nossa maneira. Nós, brasileiros, né? Juntos. Encontrar a nossa maneira de mudar esse cenário, não só para a gente agora, que a gente está, mas para gerações que vão ver. A gente tem que fazer alguma coisa agora, hoje, né? No meu caso, é melhor pagar $10 num download do que pagar $1 na partitura. Porque eu tenho 70 cantores. Exato. E é viável, né? Viabilizar a questão. Acho que isso que é importante, né? Mas eu acho que a gente pode pensar dessa forma mesmo. São questões que a gente também, um vai ajudando o outro, né? E colaborando com os compositores. Mas aqui, ainda bem que todo mundo aqui faz da forma correta, né? E a gente ajuda mais ainda. Ana Tem mais Lúcia pergunta? Gaborini. Ana Lúcia. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem, Lília, você? Tudo jóia? Tudo jóia. Fui uma participante dos encontros Gran Finale. Até depois de mudar aqui para Mato Grosso do Sul, continuei indo para São Paulo para participar e a gente sente essa lacuna, né, que ficou, infelizmente, né? E, assim, quero que você responda se existe alguma possibilidade de ter isso novamente, mas antes de você me responder, eu queria só fazer uma colocação, né, que você falou sobre a disciplina de regência coral infanto-juvenil não fazer parte dos currículos, né, das universidades. Sim. Então, eu queria te dar a boa notícia de que a UFMS já tem essa disciplina. Tomara que todas copiem essa ideia maravilhosa. A UFRJ tem há mais de 10 anos essa disciplina. Tem 2 disciplinas que é metodologia de regência coral de coros infantos juvenis e tem a regência de coros escolares. Tem 2 disciplinas no coro. Olha, maravilhoso. Isso. Porque então, aqui em São Paulo eu não conheço nenhuma, Unesp, Unicamp, USP, eu não conheço essa disciplina. Nunca ouvi dizer que alguém participou, fez, ou sabe? Não tem. Comecei o ano passado, né? Aqui a gente teve uma mudança de projeto pedagógico, então aproveitei esse gancho, né, da mudança do projeto e a gente implementou. Então a gente teve a primeira turma no semestre passado, então foi muito positiva, né? Os alunos assim ficaram surpresos, né? Porque eu também sou professora de regência coral e assim, como você tem que formar um aluno do zero, você não sabe se aquele aluno vai no futuro reger banda, orquestra, coro adulto, a gente não sabe. Então a gente tem que dar uma formação geral, né? Eu tenho só 1 ano, são 2 semestres em que eu trabalho com regência coral. Então sempre a regência coral infanto-juvenil ficava pendente, né? Então queria te dar essa boa notícia de que a gente, desde o ano passado, já tem, no próximo semestre a gente vai abrir de novo. Fantástico. Então, eu quero dizer para todos vocês o seguinte, a gente não tem feito o Gran Finale, mas a gente vai fazer. Tá? Uhul! A gente vai fazer, porque eu continuo aqui. A Ana Lúcia pegou a última pergunta da gente aqui. Então, pergunta. Não, eu estou dizendo que ela pegou a última pergunta que eu ia fazer para você e a novidade no final. Já captei. Mas você, Ana Lúcia, você viu também eu dizendo que aqui também tem, né? Mas é por influência também do Rio, da influência da gente ver o Gran Finale do Rio de Janeiro, ter participado também algumas vezes lá. Então, eu, por ser professor dessa matéria na licenciatura,
eu quis colocar justamente porque os alunos de licenciatura, eles são futuros educadores musicais, né? Então, a gente, como professor, como eu disse também no início, a gente não, realmente a gente não vê essa matéria em São Paulo, mas a gente tem essa tradição porque fomos ao Rio, alguns colegas fizeram curso no Rio, tem referência no Rio de Janeiro, né? Começou com a Elza, depois agora com a Zezé. Não é isso, Zezé? Nós temos um curso de bacharelado em regência coral. Nós temos bacharelado em regência orquestral, regência de banda e regência coral. E dentro do curso de licenciatura existem essas duas disciplinas que são voltadas especificamente para o coro infantil. Exatamente. Muito bom. Mas é isso, gente, é muito difícil, sabe, conseguir patrocínio. Desde que começou essa crise, 2018, se estendeu um pouco para agora que a gente estava começando parece que respirar para conseguir patrocínio. A gente não consegue fazer o Gran Finale se não tiver alguma empresa por trás, né? Os custos são muito altos. A gente tem mais de 30 fornecedores, não parece, mas é muita gente prestando serviço para que esse festival aconteça, sabe? E aqui em São Paulo, apesar de ser uma cidade super cultural, com milhões de teatros e espaços, vocês não têm ideia da dificuldade de conseguir um espaço, porque o Gran Finale não está vinculado a nenhuma universidade, a nenhuma, né? Então, é uma iniciativa privada, né? Então, as pessoas não enxergam que o governo não precisa ajudar, porque é uma iniciativa privada, como se fosse um business, entendeu? E não é isso, na verdade, não é isso, é muito pelo contrário. Então, são muitas dificuldades, mas eu sou taurina, né? Teimosa, e eu continuo teimando para fazer novas edições, muitas outras, ideias aqui não faltam, e atitudes também, porque não adianta só ter ideia e ficar esperando o patrocinador cair no meu colo, né? Então, são muitas frentes aí de batalha mesmo, sabe? Para conseguir. Então, assim, ele não tem acontecido, mas ele vai acontecer, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Antes, se não tiver, eu vou pedir para a Tânia falar aquela... Tânia, tinha separado aqui seu depoimento, mas vai ser Deixa eu muito só mais ver, legal tem alguém você que falar. gostaria de fazer alguma pergunta antes da Tânia? Aproveita, gente. Não, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Porque tem mais gente na outra tela. Que aí eu vejo todo mundo. Não, né? Então, se não tem, eu vou passar para a Tânia e depois a Lília vai falar e eu faço as considerações finais. Tânia. Oi, gente. Oi. Olá, gente. Bom, eu sou daqui de São Caetano, né? De São Caetano do Sul. Faz parte do ABC de São Paulo, né? O Espaço Cultural de Artes tem 22 anos. Então, falar do Gran Finale, falar do Espaço Cultural e falar do Gran Finale, eles estão muito conectados. Então, eu me sinto muito dentro disso tudo, né? Desde quando a Lília teve essa feliz e maravilhosa ideia. E o Espaço Cultural de Artes se alimenta do Gran Finale por todos esses anos, porque eu trabalho com alunos, né? O prazer dos meus alunos de participar sempre foi muito grande. Eu posso dizer até que prioridade na vida deles, né? Então, eu sempre tive coro infantil e sempre participei dos Gran Finales. Então, eu tenho um orgulho de dizer que nós participamos de todos os Gran Finales, das 3 edições. Quando a Lília inventou de fazer na Bahia, lá foi Tânia. De não poder participar, mas felizmente deu tudo certo e a gente estava lá também. Então, o material que vinha para a gente, aquele material organizado, como a Lília já falou sobre os diversos gêneros,
o CD super caprichado e pensado para que funcionasse, para que a criança e a gente tivesse material de estudo organizado. Isso foram fórmulas que foi acontecendo, que a Lília foi trazendo para a gente fala que ficou muito mais gostoso de fazer um coral, né? De participar de um coral. A criança ela tinha um grande orgulho de fazer parte. Eu sempre levei de 50 a 60 coralistas. Chegava eu com a minha avalanche de crianças. E o calendário do Espaço Cultural de Artes, ele era baseado no Gran Finale. Então, assim, a minha agenda tinha que se conectar com a da Lília. Lília, quando será o Gran Finale esse ano? Não existia a menor possibilidade da gente não participar. Junto com a minha experiência profissional, que me acrescentou demais, me fez ser Tânia regente, eu tive o prazer de ser Tânia mãe, né? E com os meus sobrinhos e meus filhos participar de todos esses anos. Então, fez uma diferença para os meus filhos, na formação deles. Imagine que eu tive o prazer de ir para o Carnegie Hall, né? Esse depoimento. Eu estava lá, então eu já lacrimejei aqui várias vezes de lembrar, né? Passa um filme, né, Paulo, na nossa cabeça, sim. de tudo que a gente já fez, né? Eu vi pais imensamente orgulhosos do filho dele estar ali cantando naquele grande evento com maestros importantes. Um local importante. Sabia que estava participando. Sabia que estava participando de uma coisa que ia ser inesquecível na vida deles. Então, cantar no coral já era o máximo, mas cantar no coral e poder participar do Gran Finale era algo realmente para entrar na vida, na formação daquele ser humano que estava ali. E como a Lília disse, dali, dos meus coralistas, eu tive já diversos alunos coralistas que se formaram músicos e que levaram para a vida deles, né, a música e virou a profissão mesmo, né? Então, é tão bacana, é uma delícia falar do Gran Finale. Quando a Lília falou que ia acontecer essa live sobre o Gran Finale, cada linha que a Lília fala, eu fico daqui assim, nossa, foram todas essas pessoas que a gente viu. Passa um filme, né? Foram todas essas emoções. Passa um filme na cabeça, foram todas essas emoções que nós vivemos, né? Eu fui pianista por 5 anos, né? Era uma honra, uma honra. Eu fui pianista do Engelec, eu fui pianista do Teru Yoshida, eu fui pianista da Carmen Rocha, então, do maestro Elias. Então, é muita coisa que passa na cabeça, muito orgulho, assim, uma gratidão enorme, né, da Lília ter feito tudo isso. Ela começou tudo isso, é ela que se agarrou nessa ideia e que fez tudo Segura isso. as lágrimas aí, Lília. Ai, gente, assim fica difícil aqui. Eu tô tentando ficar bonita no vídeo aqui, mas tá difícil. Mas é verdade, Tânia, obrigada, né, Lília? querida. Uma delícia, uma honra. A muito Tânia é uma grande. parceira de ouro. Sabe aquela parceira de ouro? Sim, eu via lá. Tânia, você disse algo aí que eu me lembrei até na minha defesa, quando um dos professores me perguntou assim, o que você quer dizer sobre você levar os coristas a ter responsabilidade? Eles não, por meio do Curumins. E aí eu disse para eles adquiriram essa responsabilidade porque eles sabiam do repertório que eles precisavam de aprender, porque eles estariam num palco importante. Não seria eu o regente, seria outro maestro regendo, e então seria como orquestra. Então, isso
automaticamente criavam a responsabilidade dos curumins, porque eles sabiam, nossa, eu vou participar de um evento importante, num teatro importante, com um repertório que não é fácil, que eu preciso aprender em outra língua. Então, automaticamente, essa responsabilidade já é colocada por meio dessas ações, do repertório, da preocupação que ele vai estar em um local que são poucas pessoas que estão ali. Né? Porque não era fácil, né, Paulo? Nunca foi um repertório fácil da gente cantar assim, sair na... Não, tinha que estudar mesmo, estudar a língua, o gênero, ir muito bem preparado. Já é bem preparado para o ensaio, né? Geral. Exato. Isso fazia com que a gente, como regente, também se preparasse muito bem, né? Então, olha, desde a primeira edição foi muita evolução e sempre muito prazeroso, né? Todo ano a Lília também inventava coisas diferentes, né? Alguma coisa ia acontecer, ela deixava essa surpresa no ar. E lugares muito bacanas, né? Teatro Bradesco, Sala São Paulo, Memorial. Então, foi uma delícia. Olha, do meu coral infantil, por causa de Gran Finales, surgiu um coral juvenil na minha vida, né? Eles cresceram, então eu tive um coral juvenil e agora eu tenho um coral adulto por causa disso, né? E eu Coro do Gran Finale também? Sim. Sim, por incrível que pareça, Paulo, assim, o tempo passou, a história se fez, né, acontecer, né? A minha escola é uma escola que canta, muito e que relembra, e que eu tenho caixas e caixas apenas escrito Gran Finale, cartazes, fotos. O Espaço Cultural de Artes, ele tem no coração mesmo o Gran Finale. Então, coisa linda. E engraçado que a gente está falando, né, Lília? Lília? Minha amiga! A gente está falando sobre um festival de coros, mas vocês percebam que a gente dialoga até lembrando de muita coisa que a gente falou na semana passada com o Zezé, né? Sobre a formação dos nossos alunos, o cuidado com os nossos alunos. Nós nos tornamos pais e mães, muito tempo, tios, tias. A gente cuida, a gente influencia. E assim, todos nós que estamos aqui como regentes, se a gente começar a falar mais, todo mundo vai chorar, porque parece que o Criador, o Eterno, falou assim, ó, eu estou te escolhendo para essa missão. Parece não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Eu e vocês, cada um de vocês... Eu vou chorar agora. A gente tem essa missão que é linda, né? E não existe preço quando você ouve de alguém que você influenciou na vida, né? Então, isso é... A gente tem coisa que a gente não vai enxergar, não vai ver, né? São coisas que vão estar longe da gente, em outro estado, em outro país, mas que a gente influenciou. Sabia que né? Então, e a música tem isso, né? Eu estou vendo... O Gran Finale, ele eleva, ele deu postura para os coralistas, importância, motivação, né, autoestima, né? E vou falar, tecnicamente, mudou o som do meu coral, mudou o meu som, o que eu queria escutar, né? Então, evolução. Falar de Gran Finale, ele mudou o som do canto coral brasileiro, porque a gente saía de lá movidos, vamos fazer isso também, vamos dar continuidade. Todo mundo, em suas casas, em suas escolas, em suas instituições, se moveram a evoluir, a estudar mais. Era um encontro que a gente sabia que isso ia acontecer, cada vez mais, né? Que linda, obrigada. Ô, Paulo, Oi. Eu estou vendo que a Cida está participando. Ela é de Araguari, né, Cida?
Onde que ela está? Cida. Oi, Porque Cida. tem algumas pessoas que eles estão sem imagem, né? Só ouvindo. Mas a Cida tá aí, É. tá assistindo. Eu vi a foto dela. Aham. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Ela participou de 95% do Gran Finale. Olha, Acho que talvez uma edição ela não tenha ido, enfim. Ela e as crianças, né? uhum. Mas não sei se ela ainda tá. Tô olhando aqui, não tô vendo. Talvez ela tenha... Cida, se você tá aí, dá oi. Não, não tô vendo, Tá não. não, tá Cida. não. Tá, não. Vou passar agora a palavra para a Lília e para as considerações finais e eu encerro depois dela. Então, eu queria terminar aqui Contar a agradecendo muito... novidade. É a novidade. Vamos lá, tem vai. Deixa eu falar novidade, logo, porque o negócio tá me Lilia? pegando aqui. Lília sempre é novidade. Lília é sempre novidade. Eu sei. Quem Eu é mais próximo sabe sabia. disso, né? É o seguinte, a Procoral Eventos, que é a minha empresa que organiza o Gran Finale, que eu sou a diretora, a proprietária, né? Desde o ano passado, tornou-se a editora Procoral. E o nome já está dizendo, né? É uma editora em função do canto coral, né? Editora Procoral. E desde 2014, faça conta aí, quantos anos? Desde 2014, o livro do maestro Henry Leck, Criando Arte com Maestria através do Canto Coral de Excelência, já estava traduzido pela Sandra Golinelli, a regente que mora aqui no interior de São Paulo, que voluntariamente traduziu esse livro. Este livro aqui, ó. Muito bem, isso mesmo. Então, ela traduziu esse livro e desde 2014, eu, a Sandra e o maestro Leck estamos em conversa com a Hall Leonard, que é a editora desse livro, para publicá-lo no Brasil. Bom, para resumir a novela, porque parece novela mexicana, né? A boa notícia é que em dezembro eu consegui comprar os direitos autorais dessa obra e nós já estamos na fase de diagramação do livro em português. Eu acredito que esse livro seja, assim, a Bíblia do canto coral, tá? Infantil, juvenil e adulto também, porque ele usa... Ele vem com um DVD, né, Lília? Esse DVD é formado de formulários, né? Eu acredito que a nossa produção não vai ter os formulários, porque a gente considerou enfim, que não era tão prioridade, mas é um livro maravilhoso. Nós vamos lançar esse livro em breve para uma pré-venda, né? Porque já foram comprados os direitos autorais, mas agora a gente precisa produzir, né? Esse livro. Então, eu conto com todos vocês que estão aqui para participar da campanha de pré-venda, e não só através da compra do livro, vai ser uma pré-venda do livro, né? Você pode comprar, e vocês, eu estou vendo amigas aqui que não são da área, Beth, Alzira, vocês podem colaborar com uma verba lá menor, para que esse livro aconteça, né? E eu acredito que vai ser uma porta de entrada do Brasil na Hall Leonardo, uma porta de entrada efetiva, para que a gente, então, possa produzir aqui, trazer para cá. Sumiu alguma coisa aqui, não sei. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, continuam me ouvindo? Alguém tinha compartilhado a tela. Ok. Então, vai ser uma porta de entrada para a Hall Leonardo, para que a gente possa trazer muito mais coisas para o Brasil, em português, e publicar aqui, dentro do nosso sistema, que a gente vai aí ver como é que a gente vai tornar viável esse mercado, para que esse mercado comece a existir e que seja um mercado muito grande para um futuro, para nossos músicos, nossos compositores, arranjadores, para nosso trabalho enquanto regente, né? Então, assim, essa é a grande novidade, tá bom? Estou contando com vocês. Esse livro é excelente. Eu já Parabéns. trabalhado um capítulo dele, muito bom. Parabéns, Lília. É isso aí, gente. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. queria mais uma vez, mais um desafio. Mais um desafio. Então, para finalizar aqui, eu queria dizer uma coisa, né, que eu separei aqui do texto, daquele texto que eu falei para vocês, que vai fazer parte do livro Pedagogia Coral, né, que são vários textos de vários profissionais, e o meu texto é sobre o Gran Finale, e eu termino dizendo assim lá:
Eu fico muito... Obrigada, Paulo, pelo convite, obrigada a todos que estão me ouvindo, né? Eu termino aqui a minha fala dizendo o seguinte para vocês, olha, eu fico muito grata e realizada quando revisito essa trajetória com tantos maestros ilustres convidados, teatros maravilhosos, com a ponte que se criou entre o Brasil, a Butler University e o ICC, o Indianapolis Children's Choirs, lá dos Estados Unidos, e uma felicidade e realização, com a felicidade, a realização e a motivação de cada coralista e cada regente. É imensamente gratificante constatar que partituras e arranjos distribuídos no Gran Finale se espalharam como sementes ao vento pelo país, de norte a sul, e como esse material tem contribuído para um significante crescimento técnico e musical dos corais brasileiros. Estou emocionada. Os obstáculos se esvaecem quando toma lugar a certeza de trilhar o caminho certo. Porque eu acredito que a arte é transformadora, é um componente valioso para estimular ou fazer descobrir, né, o potencial criador de cada ser. Seus efeitos ultrapassam muito essa dimensão, porque forma cidadãos conscientes, sensíveis, mais preparados, reflexivos, autônomos e solidários. Que felicidade! Gratidão é o meu sentimento. Parabéns. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada a Aí, vocês todos lindona, por estarem aí. parabéns. Obrigada. Guerreira. Obrigada, Elô. Obrigada. Pois. Amo vocês. Nunca vou esquecer quando foi a primeira vez que eu participei do Gran Finale lá no Mackenzie, junto com o meu Nossa. filhote. Ai, gente, ele nunca esquece. Que De lindo. você, Paraguaçu, no Rio de Janeiro, eu tenho uma foto agarradinha. Assim, Olha, gente, não fala a data não, tá? É. Obrigada. Gente, Parabéns, que bom Lilian. rever Obrigada, amigos. Parabéns para Obrigada, vocês, para Paulo. todo mundo que está aqui. Então, eu gostaria de Obrigada. dizer o seguinte, agradecer a Lília pela participação hoje na nossa conversa afinada com o Curumins. Esse é o nome do nosso encontro, tem chamado de Conversa Afinada, o Curumins, o coro da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, de meninos e meninas de 10 a 15 anos, como disse para vocês. Rever a Heloísa, muito tempo que eu não vi. Rever a Tânia. Foi muito rápido a nossa conversa em São Paulo, no Gran Finale. A gente não tinha quase tempo para conhecer muita gente. Eu não estendi a amizade por falta de tempo, porque sempre você estava com 100 meninos lá, então não tinha tempo para a gente estender a conversa e ter uma amizade, mas agora esse momento foi oportuno para isso, né? Então agora a gente se conhece, de Tânia, se falar beijo. mais, né? De rever Beijo, a Cris, Heloísa. grande amiga, de rever os amigos, rever também a Zezé, que esteve conosco semana passada na nossa conversa, os curumins que estão aí, os ex-alunos, conhecer pessoas novas, como outras pessoas que estão participando aqui. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter a Cecília Cavalieri, de Belo Horizonte, educadora musical, e com certeza alguma coisa vai sempre dialogar com algo que ela conversar conosco na semana que vem, sempre vai dialogar com os nossos convidados que já passaram nessa conversa. Minha gratidão a todos, especial a Lília hoje, por este momento, aos curumins. Curumins, estou com muita saudade de ensaiar vocês, de ouvir esse som lindo que vocês proporcionam para a gente, nos ensaios e nas apresentações. Muito obrigado pela presença, pessoal. Tchau. Eu que agradeço. Obrigada. Foi muito especial. Obrigada, gente. Beijos musicais e virtuais. Beijos. Tchau, gente. Beijos para todos. Foi muito bom. Foi muito bom. Tchau, obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Lucas. Tchau, Lília. Obrigada.